Oi, pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nessa aula eu vou falar para vocês aí ainda sobre substância pura e mistura, só que a gente vai focar nos gráficos aí de aquecimento. Tem exercício que fala de gráfico de aquecimento, tem exercício que fala aí de gráfico de resfriamento. A ideia é a mesma, mas eu vou fazer de aquecimento porque de 100 exercícios que vocês vão fazer sobre isso, a gente pode falar aí que uns 90 vai falar sobre aquecimento aí das substâncias, certo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, substância pura é aquela que eu tenho as proporções fixas entre os átomos, independente de qual porção eu pego da minha substância pura, eu tenho que pensar que as características lá específicas, ponto de fusão, ebulição e densidade, são sempre constantes. Já se eu falo de uma mistura, eu tenho que pensar que ela é formada por pelo menos duas substâncias puras diferentes. E a mistura, ela não tem proporção fixa. Então, dependendo de quanto eu coloco lá dos meus componentes, eu tenho aí misturas diferentes. Então, elas não vão ter nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição e nem densidade constante, beleza? Bom, o primeiro gráfico que eu coloquei aqui para vocês é um gráfico de aquecimento da água pura, água destilada. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, nesse gráfico a gente tem dois patamares, ou seja, dois pontos no meu gráfico que eu vou ter temperaturas constantes. Todas as vezes que eu tenho uma substância pura, eu tenho que pensar que a temperatura que acontece a fusão, ela vai se manter constante enquanto está acontecendo aí a mudança de estado. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, um cubo de gelo, eu tenho que pensar que eu estou trabalhando com a água 1 atm, porque a pressão atmosférica ela influencia na temperatura de fusão e ebulição lá das minhas substâncias. Então, se eu pegar a água a 1 atm, a fusão dela é a 0 graus Celsius, ou seja, qualquer temperatura abaixo de 0, ela vai se encontrar lá no estado sólido, certo? A partir do momento que ela atinge a temperatura de 0 graus Celsius, o meu gelo, lá o meu cubinho de gelo, ele vai começar a fundir, ou seja, passar para o estado líquido. Se eu pegar e colocar um termômetro nesse sistema, a gente vai perceber que a temperatura ela vai se manter em 0 graus Celsius enquanto eu tiver a água no estado sólido e no estado líquido. A partir do momento que eu tenho água só no estado líquido, aí o que vai acontecer? A água ela vai começar a aumentar aí a temperatura. Então, se eu pegar e colocar um termômetro ali, a gente vai ver que a temperatura do sistema ela vai aumentar. Se eu pegar essa água e colocar para aquecer, a gente vai perceber que quando ela chegar em 100 graus Celsius, eu vou começar a formar vapor de água, que seria aí água no estado gasoso. Se eu pegar, colocar um termômetro nesse sistema, a gente vai perceber que enquanto eu estiver nesse sistema, água líquida e água lá passando para o estado gasoso, a minha temperatura ela se mantém em 100 graus Celsius. A partir do momento que eu tiver só vapor de água, então só água no estado gasoso, é que a temperatura do sistema ela volta a subir. Isso é característica de qualquer substância pura. Eu dei o exemplo da água, mas poderia ser qualquer outra substância. A gente tem que pensar que todas as vezes que eu tenho o aquecimento de uma substância pura, eu vou ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Ou seja, nesses pontos, a minha temperatura se mantém constante enquanto eu estou mudando de estado físico, beleza? Eu coloquei aqui para vocês uma outra representação dessa mudança de estado físico. Essa representação a gente chama de diagrama de fases.
cada substância vai ter um diagrama de fases diferente. Esse daqui é o esboço aí do que representa a água pura. O que é diferente do gráfico que eu coloquei lá em cima? Primeiro, aqui eu vou representar pressão e temperatura de uma substância. Então, através da variação de pressão e temperatura, eu consigo ter os diferentes estados físicos. Então, se eu pegar uma temperatura e uma pressão que esteja nessa primeira faixa, a minha substância ela vai estar no estado sólido. Não importa qual seja a pressão ou qual seja a temperatura. O que é importante a gente ver? Quanto menor a temperatura e maior a pressão aqui do meu sistema, mais chance da água se encontrar no estado sólido. Agora, se eu pegar qualquer ponto de pressão e temperatura que esteja dentro dessa área aqui do meu gráfico, a água vai estar no estado líquido. E se eu pegar qualquer ponto aqui, a água se encontra no estado gasoso. Esse ponto do meio que eu destaquei aqui para vocês, que a gente chama de ponto triplo, seria um ponto específico, na verdade ele é teórico, onde naquela pressão exata e naquela temperatura exata, eu consigo ter no mesmo sistema água no estado sólido, líquido e gasoso em equilíbrio. Em física, vocês vão acabar vendo esse diagrama de fases aqui também, beleza? Então, substância pura. No gráfico de aquecimento, a gente tem que identificar os patamares. Fusão e ebulição, temperatura constante enquanto tem a transformação de estado físico. Agora, se a gente for olhar para uma mistura, eu não tenho esses patamares. O que eu quero que vocês observem? Tá vendo que a gente tem aqui, a minha temperatura, ela continua sofrendo variação, tanto na fusão quanto na ebulição? Então, eu não vou ter ponto de fusão ou ponto de ebulição. A gente tem o quê? Faixas de temperatura. Então, em um determinado intervalo de temperatura, eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido e em uma determinada faixa de temperatura do estado líquido para o estado gasoso. Por que nessa faixa? Eu falei para vocês que uma mistura ela não tem proporção fixa entre os seus componentes. Então, dependendo da quantidade que eu tenho de cada um dos componentes da mistura, eu tenho essas variações, certo? Agora, a gente tem que pensar que isso serve tanto para mistura homogênea quanto para mistura heterogênea. Porém, quando a gente fala de aquecimento de mistura, a gente tem duas misturas especiais. A gente chama de mistura eutética e mistura azeotrópica. Por que elas são especiais? Porque elas podem se comportar como substâncias puras. A mistura eutética, o que eu quero que vocês vejam, na fusão, ela se comporta como uma substância pura, porque a sua temperatura de fusão ela é constante, ou seja, enquanto eu tenho a passagem do sólido para o líquido, a minha temperatura ela se mantém fixa, mas na ebulição ela volta a se comportar como uma mistura. Um exemplo disso, a solda que a gente usa, que é uma mistura de chumbo e estanho. Os dois metais, eles fundem na mesma temperatura, então aqui o ponto de fusão vai ser constante. Agora, uma mistura azeotrópica é o contrário, ele vai se comportar como uma substância pura onde? Na ebulição. Então eu vou ter lá um patamar na ebulição, a temperatura ela é constante enquanto eu tenho a passagem do líquido pro gasoso. Por exemplo, o álcool lá 96%, que é uma mistura de água e álcool, a ebulição dele é a uma temperatura constante, certo? Então, o que a gente tem que ver? Substância pura, eu tenho os patamares. Mistura, eu tenho as faixas de temperatura.
Para a gente poder terminar, então, vou falar uma observação em relação a essas temperaturas de ebulição e fusão de uma substância pura e de uma mistura. Sempre que a gente comparar temperatura de ebulição de uma substância pura com de uma mistura que tem essa substância, a da substância pura, a temperatura de ebulição é sempre menor. Então, por exemplo, se eu tenho água pura e tenho lá água com sal, a temperatura de ebulição da água pura, 100 graus Celsius, quando tá a 1 atm. Se eu pego da mistura água com sal, não importa quanto eu tenha lá de sal, sempre a temperatura dessa mistura vai ser maior que 100 graus Celsius. Então, se eu comparo temperatura de ebulição, sempre a da mistura é maior. Agora, já a fusão, não. Eu tenho que tomar cuidado que quando eu comparo a temperatura de fusão, por exemplo, do gelo, da água pura, e de um suco que eu fiz lá que seria água com alguma outra substância. A temperatura de fusão da água pura, 0 graus Celsius. A dessa mistura, ela vai ser menor que 0 graus Celsius. Então, quando eu comparo temperatura de fusão da substância pura, sempre vai ser maior do que da mistura. Isso daí a gente vai ver mais pra frente quando eu falar para vocês de propriedades coligativas, beleza? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!